Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história, uma biografia, uma lição de vida. Muito obrigada pela honra da sua companhia para conhecermos juntos Joana I, também conhecida como Joana a Louca. Ela foi a rainha de Castela e Leão de 1504 até a sua morte e também rainha de Aragão a partir de 1516. E foi a partir da união dessas duas coroas que a Espanha foi formada. Vamos conhecer mais sobre essa personagem da vida real, mas antes, peço que você nos dê aquele like incentivo e faça a sua inscrição. Contribua com o canal, é fundamental, muito importante para nos ajudar a crescer e continuar existindo. Já fica aqui registrado no vídeo meu muito obrigada e meu convite para que você permaneça nos acompanhando e conhecendo mais e melhor a história da realeza, aprendendo sobre história e sobre grandes lições da vida real. Vem comigo para o vídeo de hoje. Joana nasceu em Toledo no dia 6 de novembro de 1476. Seus pais eram Fernando II de Aragão e Isabel de Castela. O parto da rainha de Castela, que trouxe a pequena ao mundo, encaminhou-se com tanta facilidade que aqueles que o assistiam juravam que fora quase sem dor para a soberana. No momento de seu nascimento, a primogênita de seus pais, Isabel, estava com 9 anos de idade e o pequenino e frágil Juan com 22 meses. Nossa princesinha foi batizada com o nome de sua avó paterna e do santo padroeiro de sua família, São João. Em plena transição do feudalismo para o renascimento cultural, a Espanha que Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela construíram era um estado extremamente pautado nas bases da fé católica. Juntamente com os seus irmãos, Joana presenciou a expulsão dos mouros do sul da Península Ibérica e a viagem de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, viagem que marcou o início do Império Espanhol. Desde pequena, Joana foi considerada a filha mais bonita dos reis católicos. Possuía um rosto oval, cabelo castanho e olhos verdes, o que formava um elegante semblante. Era tão parecida com sua avó paterna, Dona Joana Henriques, que sua mãe Isabel passou a chamá-la carinhosamente de minha sogra. Não se sabe muito sobre a infância de Dona Joana, exceto que tivera uma educação exemplar e muito superior à que sua mãe recebera na mesma idade. Desde pequena, ela foi uma menina inteligente e, conforme foi crescendo, aprendeu suas primeiras tarefas, como fiar e bordar. Joana também era muito boa dançarina e sabia tocar instrumentos. Além disso, possuía fluência no francês e no latim. Tinha também acesso à biblioteca privada da mãe, que era composta por mais de 200 títulos, tratando de assuntos referentes a leis, política, religião, entre outros. Joana recebeu uma educação extremamente requintada e cuidadosa, seguindo os preceitos humanistas e típica para as mulheres da alta nobreza do século XV. Seu pai era um notório mulherengo que colecionava bastardos e casos amorosos. Isabel dizia às suas filhas que, como rainhas que seriam e filhas de quem eram, seu sangue real era muito valioso. Por isso, por mais que seus maridos saíssem com outras mulheres para se divertirem, ninguém lhes tomaria o trono e sempre seriam as esposas legítimas. Todavia, a terceira filha do casal de monarcas espanhóis era dotada de um comportamento forte que contrastava com o ideal de submissão da mulher do período. A grande referência feminina na vida de Joana era sua própria mãe. A infanta tinha vontade de tornar-se freira,
Porém, sua insistência não foi o bastante para os pais, pois estes já tinham um futuro reservado para Joana. Como as princesas eram importantes peões no jogo político, a ideia de seus pais era casá-la com um príncipe europeu, com a intenção de conseguir um herdeiro que aliaria vários países ao reino espanhol. Como era costume na Europa da época, Isabel e Fernando negociaram os casamentos de todos os seus filhos, de modo a assegurar objetivos diplomáticos e estratégicos, de acordo com a política matrimonial dos reis católicos, que tinham como objetivo cercar o inimigo, o reino da França. Acordaram um matrimônio com o único filho do imperador alemão Maximiliano, Filipe, conhecido como Filipe o Formoso ou Filipe o Belo. Filipe era arquiduque da Áustria, duque da Borgonha, Brabante, Limburgo e Luxemburgo, conde de Flandres, Habsburgo, Hainaut, Holanda, Zelândia, Tirol e Artésia, e senhor de Amberes e Malinas, entre outras cidades. A casa dos Habsburgos sempre fora inimiga natural da França, portanto, ao unir os reinos, Fernando e Isabel estariam isolando aquele país politicamente. A garota teve um casamento arranjado e casou-se aos 16 anos. Joana despediu-se de sua mãe e irmãos e iniciou a viagem para a longínqua e desconhecida terra flamenga, lá do futuro esposo. Apesar dos futuros cônjuges não se conhecerem, houve inicialmente um bom entendimento entre eles. Felipe era conhecido por ser um rapaz muito bonito e Joana também chamava a atenção por sua beleza. Pode-se dizer que houve uma paixão um tanto inflamadora, tanto que os cônjuges quiseram casar-se o mais rápido possível para poderem consumar a união. A cerimônia foi realizada no Ducado de Brabante no dia 21 de outubro de 1496. O casamento não impediu Felipe de ter aventuras amorosas com outras damas, o que fez nascer em Joana ciúmes patológicos. Falava-se de violentos confrontos do casal e reza uma lenda que Joana chegara mesmo a agredir uma dama com uma tesoura, cortando seus cabelos, suspeitando ser esta uma das amantes do marido. Filipe, o Formoso, mandou embora grande parte das pessoas que faziam parte da comitiva de Dona Joana e que tinham acompanhado desde a Espanha. Tudo isso unido a uma atitude conquistadora por parte de Dom Felipe, provocou sérios conflitos entre o casal. Em 24 de novembro de 1498, na cidade de Lavagna, nos arredores de Bruxelas, nascia a primogênita Leonor, assim batizada em honra de Leonor de Portugal, avó paterna de Filipe, que teria enlouquecido de desgosto pela morte do marido. A 24 de fevereiro de 1500, nasceu seu filho Carlos, do qual reza uma lenda que teria nascido em uma latrina, pois Dona Joana, já prestes a dar à luz, teria ido a uma festa vigiar o marido. No ano seguinte, em 18 de julho de 1501, em Bruxelas, nascia sua terceira filha, chamada Isabel, em honra de Isabel de Portugal, rainha de Castela, sua avó materna. Joana viria ainda a ter mais 3 filhos, Maria de Habsburgo, Fernando I de Habsburgo e Catarina da Áustria, estes 2 últimos nascidos na Espanha. Alguns biógrafos mais antigos costumam afirmar que Joana era portadora de elevado apetite sexual, que, por sua vez, contribuiu para que fosse declarada insana. Com a morte do seu irmão, o príncipe João, o herdeiro do trono de Castela, bem como da sua irmã Isabel e Miguel, filho desta,
converteram Joana em princesa das Astúrias e herdeira dos reis católicos. Joana e Filipe foram jurados herdeiros em 1502. A sua mãe, Isabel, morreu em 25 de novembro de 1504. Joana foi proclamada rainha de Castela em 26 de novembro e reconhecida pelas cortes de Toro em 11 de janeiro de 1505. Com a morte da mãe, torna-se rainha de Castela, mas nunca reinou de fato. Joana seria proclamada rainha reinante e Felipe de Habsburgo rei consorte. No mesmo ano da morte de sua mãe, Joana passou a apresentar sinais de fragilidade. A mudança foi percebida por seus familiares, uma vez que a mulher não dormia e nem comia após o óbito de Isabel. Até hoje, não está totalmente claro em que ponto a suposta loucura de Dona Joana I de Castela chegou, fazendo com que a mesma fosse declarada inapta para o governo. Os relatos dos historiadores são extremamente confusos nesse aspecto, enquanto uns dizem que era uma mulher nervosa e ciumenta, outros afirmam que sofria da mesma enfermidade mental que acometera sua avó, Isabel de Portugal. No Tratado de Salamanca, de 1505, acordou-se o governo conjunto de Filipe, Fernando de Aragão e da própria Joana, mas, devido a acusações de alienação mental desta, Filipe e Fernando continuaram a lutar pelo poder. Com efeito, Fernando e Filipe passaram a disputar os tronos de Castela e Leão até 27 de julho de 1506, quando os dois assinaram um tratado. Fernando renunciou à coroa de Castela e aceitou se retirar para seus domínios. Filipe deteria a coroa até o dia 25 de setembro do mesmo ano. Felipe foi acometido por uma forte febre, estando sua mulher grávida pela sexta vez. Nunca se descartou a possibilidade de um enveneno. Faleceu aos 28 anos. Foi um golpe sem precedentes na vida da rainha Joana. A partir de então, ela abandonaria todas as cores e ornamentos distintivos de sua realeza para vestir os trajes pretos da viuvez. A figura da rainha enlutada, pranteando eternamente a morte do esposo, foi o que mais se gravou na memória nacional. Fernando II de Aragão recuperou seu poder. A instabilidade emocional de Joana aflorou após a morte do seu marido. Em um misto de lenda, folclore e história, é dito que a rainha deu ordens para abrir o caixão do marido. Acredita-se que a soberana abriu o caixão do rei consorte de Castela para abraçá-lo e beijá-lo, já que não conseguia imaginar a vida sem o seu companheiro. Conta-se que mandou que o embalsamassem e o levou consigo, encabeçando um cortejo fúnebre, viajando sempre à noite, afastada dos locais onde mulheres pudessem ter contato com ele. A rainha Joana não se separara por um momento do caixão, acompanhada por um grande número de pessoas, entre as quais religiosos, nobres, damas de companhia, soldados e diversos criados. Na cidade de Torquemada, a 14 de janeiro de 1507, ela deu à luz ao sexto filho do casal, póstumo do seu marido, uma menina batizada com o nome de Catarina. A demência da rainha agravava-se, não queria trocar de roupa nem lavar-se. Por fim, Fernando II de Aragão, segundo a última vontade de Isabel de Castela, que previu que isso pudesse acontecer devido aos históricos familiares,
decidiu encerrá-la com a pequena Catarina em Tordesilhas, em fevereiro de 1509. Catarina saiu da companhia da mãe para se casar com João III de Portugal, mas Joana viveu lá durante 46 anos, sem sair do palácio. É evidente que se dificultou por todos os meios a saída da rainha do Palácio Real, pois não deixava de ser a legítima soberana e tinha-se receio de que, ao vê-la, os súditos se revoltassem contra o seu filho Carlos I, que tinha tomado o seu trono. A literatura romântica fez dela a figura enlouquecida por ciúmes, mas herdara da avó, provavelmente, a esquizou, que recairia em Dom Carlos, seu neto. Isolada e triste, ela recebia visitas esporádicas de seus filhos. Acredita-se que a rainha tenha perdido até mesmo a noção do tempo devido ao isolamento. Não obstante, Joana foi negligenciada depois da morte do seu marido. Conservou a memória do mesmo até o fim dos seus dias. Com a sua morte, em 1555, o corpo foi levado até Granada, onde foi enterrada ao lado do marido e dos pais. Mais tarde, diversos historiadores supuseram que a soberana sofria de deprê, mas que seu estado mental fora prejudicado pela morte dos seus entes queridos. Sepultada na igreja de Mudejar de Santa Clara, seu corpo foi trasladado em 1574 para a Capela Real de Granada, junto ao marido, sendo o Castelo de Tordesilhas, onde morreu, demolido em 1771. Culta, inteligente, tendo sido utilizada por reis nobres e plebeus nas suas disputas, o seu verdadeiro estado mental é ainda hoje uma incógnita. Joana foi traída sucessivamente por aqueles que mais amou, primeiro pelo marido Filipe, em seguida pelo pai Fernando e até mesmo pelo próprio filho, que se tornaria o poderoso imperador Carlos V. A mulher que transcenderia a história como louca, por sua vez, tem sua trajetória de vida marcada por grandes disputas de poder. Poderíamos dizer, portanto, que era uma mulher louca, ou simplesmente alguém que buscava correspondência de sentimentos, ou simplesmente uma mulher que foi declarada louca para não governar. São esses questionamentos pertinentes para se tratar a história de uma princesa cujo poder e o status eram altamente desejados pelos que viviam próximos a ela. E como por aqui, a conclusão do vídeo é você quem faz. Eu te aguardo nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia.